aqui, não estamos todos aqui, porque alguns eu tive como avisar para não vir. Porque eu já sabia que não ia estar em votação hoje. Então, numa próxima oportunidade, quando de fato for acontecer, estaremos todos aqui. Quero dizer para vocês o seguinte: esse desenho que eu estou espalhando para vocês aí é um retrato fiel do que realmente aconteceu com os professores. Quero dizer para vocês que eu joguei limpo o tempo inteiro. A proposta foi colocada na mão da comissão da prefeita de dia do sol quente. Nós trabalhamos 2 meses em cima disso. Veio para cá, tramitou aqui, não foi votado. Para agora ela fazer isso? Mas foi aprovado. Sim, perdão, foi aprovado. Todos tiveram conhecimento. Se não era para ser, fosse conversado, negociado. Dessa forma, nós não aceitamos. O que está acontecendo aqui, eu quero dizer aos vereadores. Alguns já realmente declararam o seu voto, outros não. E eu quero ter a oportunidade de mostrar no papel, na caneta, na calculadora, que o que está acontecendo hoje em Jorge Teixeira é uma traição, é uso de má fé da prefeita e mostrar para vocês que vai haver redução de salário. E nós não vamos aceitar isso em hipótese alguma. Essa é a questão. Eu estou realmente revoltada e irada com o que está acontecendo. Porque eu não sou palhaço e meus colegas também não. Nós não somos palhaços. Conversasse, negociasse que a gente estava disposto a qualquer coisa. Agora, nesse sentido, não. E descontar só na gente uma coisa que não salva a folha, que ela já está ferrada faz tempo. E a culpa é dela. Não venha descontar em professor. Eu quero dizer aos vereadores isso. Não foi votado hoje. Por favor, coloquem em votação. De preferência extraordinária a qualquer momento. Porque nós temos que tomar nossas providências. Nós não queremos que fique enrolando, não. Porque a gente sabe o que a gente vai fazer. Nós estamos decididos. Porque o que foi feito com a gente foi palhaçada. Foi brincar com a cara da gente. Então, não vamos aceitar isso de jeito nenhum. Então, é isso que eu quero pedir. Para que realmente vote logo. Quero ter a oportunidade de mostrar para vocês que vai haver redução de salário. E eu quero saber se vocês vão compactuar com isso. Quando eu disse no amigo que o futuro da educação de Jorge Teixeira está na mão de vocês, é porque realmente está. Eu acredito que eu tenho falado tudo o que eu tenho para falar. Quero saber se algum dos meus colegas... Quero aqui, dizer para os meus colegas que eles sabem o que eu fiz. Se hoje isso está acontecendo, a culpa não é minha. Pedi a autorização de vocês para negociar, se fosse preciso, todas as gratificações. E vocês me deram autorização para isso. E eu trabalhei o tempo inteiro com responsabilidade. Estou desestruturada mesmo, porque eu não consigo não pegar isso para mim. Porque eu sou presidente do sindicato e tenho responsabilidade. Eu estava o tempo inteiro sabendo o que eu estava fazendo. Agora, a comissão da prefeitura e a prefeita, eu acredito que também estava. Então, nada tira da minha cabeça que o que está acontecendo é uso de má fé. E isso não vai ficar assim. A Rosângela quer falar. Não, assim, é um incentivo no mundo inteiro que nós nos capacitemos. Nós fizemos uma graduação, uma pós-graduação, muitas vezes indo para Jaru, teve gente que foi para o Rio de Janeiro com um custo próprio para depois chegar numa folha de cheque, não constar. A minha foi 1 ano e 8 meses, quase 700 horas. Aí então chega nessa hora não tem. Não, para quê? Para que fazer uma graduação? Para que fazer uma capacitação, uma especialização? Não continua para fazer nada. Quem não tem faculdade está de boa, pode continuar sem faculdade, porque foi beneficiado. E nós que temos faculdade de especialização, tirou tudo. Eu não sei se os vereadores sabem, mas na questão do direito adquirido do adicional por tempo de serviço, a lei, a 038, é muito clara, é fato. A comissão da prefeitura está careca de saber disso. E eles foram lá e fixaram. Fixaram não foi só do professor, não. Fixaram de todos os servidores. Gente, pelo amor de Deus, eu quero saber qual é o limite dessa administração. Será que vai ser preciso a gente quebrar isso aqui tudo no pau? Porque não existe democracia política.
E pode ter certeza que nós vamos fazer. Nós vamos, porque não fica assim. Deixa eu fazer só uma pergunta para os senhores. Os senhores ficaram incomodados hoje com a nossa conversa ali atrás, né? Imagine uma sala de aula igual, eu não sei se todos sabem, eu fui acompanhar minha mãe 54 dias dentro de um hospital em Vitória. Quando eu cheguei, eu estava com uma sala de aula com 28 alunos. Desses 28 alunos, vocês sabem que 25 pela lei. Em momento algum, eu cheguei e falei que eu não iria ficar naquela sala de aula. Pelo contrário, eu fui conversar com a secretária de educação. Desses 28 alunos, 14 não são alfabetizados. A culpa é minha? Não. A culpa é dos meus colegas? Não. Porque cada aluno tem uma dificuldade. Ninguém aprende da mesma forma. Então, o que nós temos que fazer? É correr atrás do prejuízo. E vocês querem o quê? O que vai acontecer com o Jorge Teixeira? É outra greve, porque nós vamos fazer greve sim. Porque que incentivo que nós estamos recebendo de Jorge Teixeira? Nenhum. Nós recebemos esse mês, até eu comentei lá na festa que teve na Fernão Dias, nós recebemos, foi um diploma de abestado, porque somos graduados, pós-graduados, para quê? Fizemos a nossa manifestação, para quê? Para diminuir o nosso salário? Onde que isso acontece? É só em Jorge Teixeira. Estamos sim revoltados e vamos lutar por nosso direito sim, porque é nosso direito adquirido, nosso direito. Nós não estamos aqui, vocês foram eleitos para isso, para nos representar. E nossos alunos, como é que vão ficar desse jeito? Nós vamos cruzar os nossos braços para quê? Para eles verem que nós, os professores, não lutaram pelo direito deles? Imagina os alunos vão lutar? Jamais vão lutar. Então coloque a mão na consciência de vocês, porque lá tem filhos, tem a Rosa que tem um filho dela que estuda na nossa escola. Cada um de vocês, quem não tem filho em sala de aula ainda, mas tem neto. O que será dessas crianças, gente? O futuro dessas crianças? O ano passado foi um ano perdido. Imagine 2 anos consecutivos. O que vai ser deles futuramente? Pensem nisso. Porque nós vamos lutar pelo nosso direito. É só isso que nós estamos fazendo, lutando pelo nosso direito. Seu Walter, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, mas pela lei orgânica do município, a prefeita já perdeu o prazo. E eu quero pedir ao senhor, como presidente da Câmara, e aos demais vereadores, eu não tive a oportunidade de ir a tudo isso com o doutor Cleide, porque ele realmente está para Porto Velho cuidando daquela bagunça, daquela festa de água. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu estou disposta a céus e terra, mas que isso não vai ficar assim, e eu sei que eu tenho meus colegas junto comigo. Dizer para vocês aqui para tomar providência nisso, porque eu não acredito que vai ser preciso realmente ingressar na justiça para poder resolver isso daí. Que vocês tomem providência, que olhem, converse com ela e que resolvam. Por favor, vocês, por favor, não deixem isso acontecer com a gente. Porque o que está acontecendo, eu não tenho nem palavras para dizer. Deixa eu falar um pouco. Eu vejo no momento que as instabilidades, quanto a valores, elas são existentes. Ou seja, para quem já está sujo, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai fazer diferença. Mas agora eu vejo 2 coisas gravíssimas no que está acontecendo no momento, com o poder legislativo de Jorge Teixeira. Todos vocês são vereadores hoje e são representantes legitimados do povo. Não quero dizer de antemão, não carrego paixões partidárias, e sou um camarada que eu jogo pelo lado do que é certo. Vocês não são somente 2 vereadores. Vocês nunca veio atrás de justiça para poder tomar lugar deles. Eu tenho postura de pessoa, postura de homem. E veja bem, eu sou um cara sacana. Mas quero colocar bem claro aqui, é o seguinte, onde é que está comunicando para vocês, vereadores? Primeiro, a prefeita pagou já o salário do funcionário. E ela mandou um veto para vocês votarem. E vocês ainda não votaram. E ela, em cima do veto, que ainda não foi mantido ainda para ela pagou o funcionário. É outra coisa que eu estou vendo. E outra coisa gravíssima que está acontecendo em cima de vocês, que são vereadores legitimados representando o povo. Que não tem aquele negócio de você fazer uma coisa e depois fazer ela novamente. Como se diz naquele ditado popular que todo mundo
Depois que vai sentar em cima. Eu acho que a Câmara de Jorge Teixeira não tem essas atitudes das quais eu vou esperar da minha vida. Vocês não aprovaram o plano de carreira, né? Colocaram as emendas que acharam por bem fazer, alguns vereadores, que é de direito do legislador, né? E enviou para a Câmara, para a Prefeitura. Aí vejamos bem o que está ocorrendo hoje. Quando foi feito esse plano, eu acredito que eu não fiz parte da comissão, mas o sindicato fez, juntamente com o pessoal da Prefeitura, não referiam as questões de impacto. A Prefeitura tem assessor jurídico, tem o pessoal da finança, poderia ter feito isso. Agora, vou voltar atrás daquilo que já falei. Eu realmente, vejo uma situação desconfiada, porque eu não espero que a prefeita vai jogar a responsabilidade do que está acontecendo, que vai acontecer em cima do meio, tirar o dela fora e jogar. Já jogou. Então, se eu fosse vereador, eu tirava o meu remédio. Eu queria deixar claro que eu sei o motivo que esse pé chegou na minha mão hoje. Não estava na minha mão, eu sabia por boca na presidente do sindicato que era apresentado, mas eu não sei aonde que estava esse projeto e chegou na minha mão hoje, quase na hora da sessão. Como que eu vou botar no veto se chega na hora da sessão, na minha mão, que a minha comissão tem que dar o parecer para poder passar no plenário? Não tem como. Eu acho assim, agora, não quero dizer aqui que a Câmara jogou a responsabilidade em cima da Câmara, sim, e a Câmara vai ser madura para resolver esse problema, sim. De momento ninguém aqui, teve sim vereador que declarou voto, mas de momento nenhum, o vereador falou aqui que está contra vocês, que vai votar contra vocês. Não, eu não fui, pelo menos, eu não ouvi isso em nenhum discurso aqui hoje. Agora, se não for votado, não sei a culpa de quem. Agora, minha comissão pegou o projeto quase na hora da sessão. É como aquele dia que chegou, que a presidente é testemunha, chegou aqui na sexta-feira e ia ser votado na segunda. Não é bem assim as coisas também. Vamos, quando tem esclarecimento, esclarecer as coisas é claro. Porque o Poder Legislativo não é bagunçado, eu acho que tem responsabilidade e tem cumprido com o seu dever e obrigação. Desde o início, quando os servidores estão em greve, a gente está aqui para contribuir e eu acho que tem contribuído. Nós temos feito o nosso papel do legislativo. Pessoal, quero dizer aqui para vocês que antes da sessão eu tive no gabinete dela, ela realmente pegou hoje e ela fez um compromisso comigo de me chamar para fazer os cálculos para a gente conversar. Aí eu conversei com o pessoal e a gente quer que antecipe bastante para não deixar a gente nessa. Para a gente saber o que a gente já realmente tomar as medidas. Como diz a professora, meu nome? Lina Márcia. Lina Márcia, isso aí é coisas que nós estamos aqui no interior e sabemos do sofrimento de vocês. Eu acho que não quero nem entrar nesse mero sofrimento de cada um de vocês, como eu disse aqui. Deixou gravada na minha mente a questão da irmã Daniel, professora, e hoje foi projetada por toda essa história e muitos outros. Eu já falei para a presidente do sindicato que eu não queria nem pensar nesse assunto. Esse assunto ficava ali lá na questão de discutir e também chegar aqui sobre o prazo. Agora, o veto, quando ele chega aqui, na minha opinião, aquele dia mesmo poderia ter sido julgado. Mas é o prazo. O juiz aí tem o prazo, a comissão tem o prazo, está chegando a hora aí. Estou dentro do prazo. O importante é adiantar, porque senão sai mal feito, não é prazo de ninguém. Tudo tem o prazo. Agora, ninguém vai dizer verdadeira news, não foi comprometido, isso foi permitido de qualquer servidor. Principalmente, eu acho que servidor chamado motorista e chamado professor é o mais castigado nesse país nosso. É o que leva o ensino, que leva a carga, é o que mais prejudicado em todo o país, é o salário e tudo mais.
Mas, hoje, nós temos um papel para cumprir. Eu só queria dar um conselho para vocês, presidente Aline, professor Aline. Você, como presidente sindicato, não me leva a mal. 55 anos de cabelos brancos, sou pai, sou avô. Eu sei que você também é família. E os professores, muitas das vezes, nesse momento, a gente acha até bonito ouvir. E é mesmo ouvir assim, a força da carta que vocês estão com ela para resolver. Mas não vamos ser mais fortes ainda. Não vamos pensar em tumulto. No bom sentido. Vamos no bom sentido, você vai. Não, exatamente. Tudo que vem para mim. Não é pensar no consenso, perder espaço. De forma nenhuma. Vocês vão perceber se vai ter consenso, se vai ter espaço, se você está perdendo. É normal isso aí. Agora, eu acho que quando a gente parte com pensamento negativo, a gente perde força. Mas aqui, essa casa, ela prometendo, não vai lutar até no fim para que as coisas dêem certo da forma que precisa ser não votada aqui nesse veto. É lamentavelmente esse caso. Já fiz várias contas. Eu, na minha conta, eu não tenho faculdade, mas eu faço parte de arroz de boi, então faço as aulas também. 24 mil é igual a 200 e pouco tempo. Eu acho que para tolerar a folha, que seria o caos, seria 16 mil, que é a dedicação de sala de aula. Então, não seria 24, seria 16. Eu acho que precisamos buscar qualquer caminho, menos tirar de vocês. Agora, eu quero deixar comentário com uma vez. Essa casa foi muito difícil para o vereador passar e falar no parque da rua, falar essas coisas. Isso aqui chove, é cheio de problema. Agora, não vamos pensar nos objetivos, vamos pensar no consenso. Dois na frente, o consenso, que conta para nós conseguirmos o objetivo. Agora, eu entendo vocês, porque também não é ficar bonzinho e perder espaço. Não, vamos ganhar espaço sendo convicto com a realidade. E conta com bom esforço em todo sentido. Em São Paulo, eu entendi bem a mensagem que você disse aí, mas eu digo que a nossa categoria, nós temos uma visão que estávamos pensando para frente. Nós estamos de olho igual. Então vejamos que nós estamos buscando aquilo que realmente é de interesse e é direito nosso. Porque, de forma alguma, não vamos querer tirar o direito de qualquer representante do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Foi a maior alegria do dia que votou o projeto. A sua presença aqui, os vereadores aqui, temos um grande passo. Não conseguimos tudo, mas estamos na direção certa naquele dia. Na outra semana, ficamos tristes. Estamos tristes. Junto com vocês. Agora, eu acho que o diálogo é a melhor saída. Vamos tentar pelo voto. Eu não queria fazer parte aqui. Meu presidente, meus colegas vereadores, os professores. Primeiro, vocês viram aqui e não foi à toa. As lágrimas saíram dos olhos de uma professora do nosso município, que assumiu o encargo do sindicato. Tenho certeza, amigo, se soubesse que tudo isso está acontecendo, não tinha sumido, não. Agora, quando você vê derramar uma lágrima dos olhos do professor, e nós, vereadores aqui, às vezes nem estudamos com certeza disso para ser um professor. Agora, quando escuto um professor, Barbosa colocou aqui, que já foi vereador nessa casa, eu lembro muito bem, Barbosa. E foi vereador do mandato desse povo. Então, para você não é novidade. Eu sei que a história do passado de Jorge Teixeira. Agora, essa casa, às vezes, dizer que minha linha vem aqui, os professores colocaram, eu sempre digo aqui, esse poder é independente. Tem que ter harmonia, tem que ter. Mas viver amarrando a cinta, todos os pepinos que vêm de lá para cá, eles querem jogar para nós, não. Olha bem, amanhã eles vão embora daqui.
tem nada aqui em Jorge Teixeira, eles não tem nada a perder. E nós temos nossas coisas, temos o nosso povo. Moramos aqui. Agora, a culpa hoje é do servidor, da situação do município desse jeito. Você sabe que não é. Nós sabemos que não é, e a prefeita também sabe. Agora, para mim, servidores, não é novidade o que está acontecendo, não. Porque desde o começo do ano passado eu falava, e falei para o presidente esse dia atrás lá em Colina, se prepare, esse povo vem com outro. E disse a mim, com esse povo, se prometer hoje, vamos lá agora. Deixou para amanhã, eles esquecem. Eles não têm sensibilidade com uma lágrima de alguém, não. Eles têm sim a vingança. É vingança. Eu sei, eu sinto o coração deles, é por isso que eu sou vereador aqui e eu não piso. Tenho amizade com eles sim, tenho amizade, e isso faz parte da vida. Agora, politicamente, eu dizer a eles que eu vou aprovar a maracutaia deles, e eu sempre deixo aberto aqui. Às vezes eu venho do servidor, do povo, que nem a professora falou ali, eu estava conversando com ela, que o povo não está vendo aqui, porque o vereador Irani é posição, denuncia, fala, vereador Eliane, vereador Negro, vereador Val, denuncia, fala o que está errado. O povo está vendo nós todos, porque isso aqui vem atingir todo mundo. Eles vão embora. Agora eu disse para ele lá em o seguinte, velho, e disse perante o conselheiro do Tribunal de Contas, você pisou na bola, você sujou o Jorge Teixeira, prefeito. Você fez cagada, não foi? Você, desde o começo, fez cagada. E está na mão da Câmara. Vocês sabem que a responsabilidade nossa, nós sabemos que a folha, e você também é conhecedora, que a folha do município está alterada. Agora, o que eu disse é que antes, ela não vai explodir aqui em nós, não. Que ela mexa nas situações dela, que nem o Tribunal de Contas disse. Você mexe aqui, mexe ali, faz isso, mas ela logo de cara foi mexendo em vocês. E aí eu pergunto, esse povo é vingativo. Então, gente, une mesmo a reflexão e faz esse papel. Eu acredito que nenhum vereador aqui vai querer manchar essa casa. Eu não quero que eu estou dizendo aqui por oposição, não. Porque eu ajudo o município, mas todo mundo ajuda. Agora, eles têm que aprender lá, eles têm que aprender a respeitar aqui. E se nós não tomarmos uma decisão aqui, sem ceder, nós vamos estar desmoralizados. E depois não adianta ir na rua pedir voto para deputado, pedir voto para a reeleição, porque o povo está olhando para todo mundo. Sabe que o vereador ali cobra, sabe que o senhor cobra, mas vai dizer, aquela Câmara vai ser uma das piores que passou. E eu não quero. Eu disse aqui que eu não queria. Quando elegeu Cina e Nenê, eu disse, olha, oh meu Deus, sei da missão que eu vou ter. Porque a péssima administração, eu não queria estar dentro dela, mas incrementou. Agora vou cuidar, fazer lá o povo de Teixeira e do nosso servidor. Vai, moça. Eu sei quando eu falei com o Lodaí. Você entendeu a mensagem que eu disse. Então, fiquem firme e contem comigo. E eu creio que nem o vereador aqui vai querer se queimar com o servidor do município, eu que carrego o município. Se queimar, o problema é dele. Mas a bomba está lá, eles que se viram. Não vem para cá, não. Conte comigo. Pessoal, só quero dizer o seguinte. O tempo inteiro eu sabia o que eu estava fazendo. O tempo inteiro eu informei vocês. Eu sei realmente a situação da folha. Eu tenho responsabilidade. Eu sei que pode vir a chegar um momento que realmente a gente tem que também se sacrificar. Porque esse problema, a culpada é ela. Mas não deixa de cair sobre nós. Porque infelizmente ela vai precisar da gente para poder resolver. Então, uma coisa transparente, uma coisa negociada, uma coisa conversada, de acordo com o que diz a lei. A gente pode até entrar numa dança aí, pode até, mas de acordo com o que diz a lei. Agora, partir para cima da gente, sacrificar só a gente, e sabendo que não resolve o problema, eu não sei, e eu tenho certeza que vocês também não aceitam. Com certeza. Mas aí, ó, ele vai resolver o quê? Vai voltar quando? Não vai voltar? E vai ficar esse negócio, os professores não vão para ali porque fica esperando o vereador voltar aqui. Vai ter Essa operação está mesmo.
se a prefeita pôde Para saber, né? Segunda-feira. para ela lá, ela não tem interesse no que vote isso aí. Ela já descontou mesmo, vai poder descontar sem votar, então. Mas para ela, se tiver esse voto ou não, não diferença. Isso foi preciso fazer extraordinário. Esse crime não pode continuar. Você tem que ter paz para trabalhar. Agora, a opção de hoje, ainda hoje, eu consegui encontrar com ela desse sentido. Conversar com ela, os vereadores, se puder conversar com ela, vai individual, nem sempre consegue todos, mas é muito sério, isso é muito sério a situação. Na hora de nós começar se você programar as festas do ano, o ano passado você está é muito sério. São Paulo, quem gosta de carregador, quem gosta de carregador, ele leva pro lado. Então, se as outras não carregar, tem que chegar na Quando o município está